Que bom que você parou para ouvir mais um podcast Bíblia em Foco e hoje o tema é muito especial, é a disciplina da submissão. Eu sou o pastor Alessandro Urbana e espero que você fique comigo para aprendermos mais sobre essa disciplina. Vamos lá! Eu quero começar hoje falando um pouco sobre todas as disciplinas espirituais, no âmbito geral. Porque assim, o próprio autor do nosso livro Celebração da Disciplina, o Richard Foster, ele fala que o propósito das disciplinas é a liberdade. O objetivo é a liberdade, não a disciplina. No momento em que fizermos da disciplina o alvo principal, nós a transformaremos em lei e perderemos a liberdade que lhe corresponde. Então, assim, as disciplinas, elas servem um propósito para realizar um bem maior. Elas não têm valor em si mesmas, elas não são fim em si mesmas. Só possuem valor para nos levar, para nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Então, é interessante, é importante a gente relembrar disso sempre quando nós tratamos as disciplinas, para que nós não as coloquemos como leis, acima principalmente de Deus, batendo no peito, eu tenho as disciplinas na minha vida. Não, pelo contrário. Então as disciplinas espirituais, elas vêm para complementar a nossa relação com Deus, ela vem para nos instigar a ter uma relação mais profunda com Deus, mas elas não são um fim em si mesmas. Nós não devemos nos glorificar por tê-las, mas nós precisamos sempre apontar para Cristo. Todas as disciplinas, elas apontam para Cristo. Quando pensamos em submissão, nós pensamos logo em algo que nos aprisiona. Mas na disciplina da submissão é diferente, porque ela nos traz uma liberdade. Como assim? Nós ficamos livres para desprender das nossas questões pessoais, nós ficamos livres para poder olhar para o outro, nós ficamos livres também para nos submeter ao outro, coisas que normalmente nós não queremos. Normalmente, abandonar a nossa vontade é algo que nós não queremos, mas a disciplina da submissão, ela nos dá a liberdade para abandonar a nossa vontade. O autor ele dá um exemplo bem claro sobre isso quando ele diz assim: a obsessão de exigir que tudo funcione conforme desejamos é a pior escravidão que existe hoje na sociedade humana. Há quem passe semanas, meses e até anos em constante aflição porque algo não aconteceu como desejado. Ficamos alvoroçados e enfurecidos. Chegamos a perder a razão por esse motivo. Agem como se a própria vida dependesse daquilo, e alguns até desenvolvem úlcera por causa do ocorrido. Então, a disciplina da submissão, nós ficamos livres para desprender dessa questão e esquecer essa questão. Sinceramente, a maioria das coisas da vida nem chega perto de ser tão importante quanto achamos que é. A vida não irá terminar se isso ou aquilo não acontecer, diz o autor. Quase todas as brigas, divisões acontecem nas nossas vidas por causa de não cedermos às nossas vontades, por causa dessa pressão que nós mesmos colocamos de que as coisas aconteçam da nossa forma, de que as coisas aconteçam do jeito que eu pensei. Então, só a disciplina da submissão, ela pode nos dar essa liberdade para a gente distinguir entre os assuntos que são de fato legítimos ou a nossa vontade que está querendo se sobressair. Na Bíblia, a Bíblia tenta não estabelecer relacionamentos de hierarquia. Na submissão, então, a gente fica livre para valorizar o semelhante, seus sonhos, planos. Na disciplina da submissão, nós aprenderemos a abrir mão do direito de exigir que as pessoas retribuam o nosso amor. Na disciplina da submissão, nós vamos aprender a amar incondicionalmente. Na disciplina da submissão, nós vamos aprender a descobrir que é bem melhor servir ao próximo do que fazer as coisas da nossa maneira. Isso é libertador, queridos. Na disciplina da submissão, nós compreendemos um texto bem conhecido que está em Marcos 8,34, que diz: se quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando a gente pensa nessa expressão negar a si mesmo, talvez gere em nós um pensamento de autonegação,
E esse pensamento de autonegação, na disciplina da submissão, ela é importante. Mas a nossa carne, ela não quer autonegação, ela não quer. Não, ela prefere uma autossatisfação, uma realização pessoal. Então, assim, a autonegação, ela nos traz uma imagem de que nós seremos rebaixados ou alguma coisa nesse sentido. Mas, quando nós entendemos de fato a submissão, nós percebemos que em todo o tempo, Jesus ele vem falar sobre a submissão. Ele mesmo se colocou numa posição de submissão. E pensando nisso, quando a gente fala em submissão, a gente pensa que nós vamos perder a nossa identidade. Mas não, queridos, a gente não perde a nossa identidade sendo submisso. Pelo contrário, nós podemos olhar de novo para a vida de Jesus e em nenhum momento, sendo submisso, ele perdeu a sua identidade. Ele não perdeu a sua identidade em nenhum momento. Pedro também não perde a sua identidade. O apóstolo Paulo também não perde a sua identidade e tantos outros. Pelo contrário, a gente encontra a nossa identidade em Cristo, porque nós nos submetemos a Ele. E através da submissão que nós temos em Cristo, então nós adquirimos a nossa identidade nele. Então a submissão ela faz parte da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. Jesus, na sua autonegação, ele teve a capacidade de nos amar. Se ele olhasse só para ele mesmo, ele não ia fazer aquela oração dizendo para Deus para afastar dele aquele cálice e faz que seja feita a vontade do Senhor. Não, ele nem ia fazer esse tipo de oração. Ele ia olhar para o seu bem-estar e não iria aceitar a cruz. Então, não foi esse o ato de Jesus, nós sabemos muito bem disso. Ele se humilhou, ele se esvaziou para que nós hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Em Filipenses 2:8 diz que Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Cristo não apenas morreu uma morte de cruz, mas ele teve uma vida de cruz, uma vida de submissão, uma vida de entrega total. Jesus, ele coloca o reino desse mundo de ponta cabeça, ou seja, ele como o rei que deveria ser servido, assim como os reis da época eram, como os governadores da época, os imperadores da época eram servidos, ele vem e mostra que, como rei, ele serve, ele lava os pés dos discípulos. Jesus, como servo, ele dá a sua vida em submissão e serviço. Jesus, como esse rei servo, ele valoriza as mulheres, ele mostra-se acessível às crianças. É interessante a gente ver esse ponto da vida de Jesus, porque as mulheres e as crianças não tinham vez nem voz naquele tempo. E Jesus ele vai na contramão da sociedade e dá voz, dá oportunidades para as mulheres, dá voz a essas mulheres e também ele abre-se para as crianças. E isso é muito lindo de ver em Jesus. A vida de Jesus é uma vida de submissão voluntária. A vida de Jesus é a vida de quem livremente aceitou ser servo. Isso o autor diz e eu acho muito importante essa colocação dele. A submissão ele é um tema bem abrangente na Bíblia e eu quero citar alguns textos agora sobre a submissão no Novo Testamento. A gente vê que o apóstolo Paulo ele fala sobre submissão em vários momentos. Um deles é em Filipenses 2:4-7, que ele dá o exemplo do próprio Jesus sobre a sua autonegação, né? E em 1 Pedro 2:21-23, o apóstolo Pedro fala também sobre submissão. Diz que para isso vocês foram chamados, porque Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo. Então sigam seus passos. E Efésios 5:21 vai falar para nós sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. E o apóstolo Paulo falando também. Então, assim, a disciplina da submissão, ela pode até ter sofrido algumas distorções por
ao longo do tempo, né? Mas, biblicamente falando, ela permanece inabalável. Nós estamos tratando das disciplinas exteriores. A disciplina da submissão, ela é uma disciplina exterior. Mas não tem como nós excluirmos de que a submissão, comece dentro de nós. Porque muitas vezes nós obedecemos por fora, mas por dentro há uma rebelião enorme dentro de nós, não é verdade? Então, nós precisamos trabalhar a disciplina da submissão primeiro dentro do nosso coração. Como é que eu recebo, como é que eu reajo a uma submissão ou uma subordinação de alguém? Se alguém pede para você fazer algo, você faz, exteriormente você faz, mas por dentro você é rebelde, por dentro você está reclamando, por dentro você está chateado, então não é uma submissão ainda. Então a submissão ela precisa começar dentro de nós para que exteriormente ela aconteça e seja coerente com aquilo que eu sou, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço. Prova disso que eu estou falando é Filipenses 2:3, Colossenses 3:18, que dizem que precisamos considerar os outros superiores a si mesmos, que precisamos obedecer em tudo aos seus senhores terrenos. A primeira chamado, né, à subordinação é para aqueles que já se encontravam numa posição de submissão. A exemplo das mulheres, dos escravos, o apóstolo Paulo ele fala da responsabilidade que aquelas pessoas, que aquelas figuras, elas tinham em relação aos seus senhores. Ou seja, é aquilo que eu acabei de dizer, é uma submissão não só externa, mas também uma submissão interna, como ao Senhor. E isso é bem importante da gente pensar. Então, assim, logo depois de tratar com os servos, os escritores do Novo Testamento, Paulo, Pedro, eles tratam com os senhores. Então, ele vai agora ir para essa contracultura. Ele vai na contramão daquilo que a cultura estava acostumada. Então, ele fala sobre o mandamento recíproco, né? O imperativo da subordinação, que é recíproco. Ele diz: maridos, amem cada um a sua mulher, pais, não irritem seus filhos, senhores, dê aos seus escravos o que é justo e direito. A gente vê o apóstolo Paulo tratando disso em Colossenses 3. Então, assim, o grau profundo de submissão que essas ordens exigiam da contraparte dominante naquele ambiente é cultural. Então, era profundo perceber isso. E o apóstolo Paulo ele traz isso traz esse ensinamento para que os maridos, os servos, eles possam levar em consideração as necessidades daqueles que estão sobre eles, né? O marido levar em consideração as necessidades da esposa, os servos, os senhores dos servos, considerar também a necessidade dos seus servos, seus escravos, os pais observarem as necessidades dos filhos e assim por diante. A gente vê isso também em Efésios, capítulo 6, verso 9, que diz: tratem seus escravos da mesma forma, né? O Senhor falando para os senhores terrenos aí. Isso é bem interessante a gente ver, porque é esse mandamento recíproco, essa submissão que vale também para os senhores, para aqueles que estão hierarquicamente acima, né, naquela época, mas também vale para nós hoje, para nós aplicarmos isso na nossa vida como pais, como patrões, né, professores, pastores, líderes, de nós olharmos para todos nesse olhar também de submissão. O autor entra num ponto aqui bem importante, bem polêmico, que é os limites da submissão. Nós não podemos passar batidos sobre essa questão.
Porque os limites da disciplina da submissão encontram-se nos pontos em que ela se torna destrutiva. Então, nós precisamos pensar qual é o limite para eu me submeter a alguém. O limite é justamente esse, quando ela se torna destrutiva, quando ela infringe a Bíblia, quando ela vai contra aquilo que Deus está dizendo. E um exemplo, dois exemplos eu vou colocar aqui para vocês, que é o que está no livro, que, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele convida os cristãos a uma submissão radical ao Estado. Está lá em 1 Pedro 2,13, ele diz: por causa do Senhor, sujeita-se a toda a autoridade constituída entre os homens, rei e governantes, enfim. Contudo, quando o governo, legitimamente autorizado de seus dias, ordenou que a igreja deixasse de proclamar Cristo, foi Pedro que rebateu, está lá em Atos 4, 19 a 20, ele diz o seguinte: julgue os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois Deus não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ou seja, o mesmo apóstolo Pedro que diz: sujeitem-se a toda autoridade, mas quando essa autoridade impediu que os cristãos proclamassem o evangelho, ele então rebate dizendo: não, peraí, a partir desse momento eles estão indo contra um princípio estabelecido por Deus, então nós não podemos, nós temos que rejeitar isso. A mesma coisa o apóstolo Paulo em Romanos 13:1, que todos conhecem, ele diz: todos devem sujeitar as autoridades governamentais. E aí em Atos 16, quando o apóstolo Paulo viu que o Estado estava falhando em sua função de proporcionar justiça a todos, então ele pede satisfação e insiste que os danos fossem reparados. Então é interessante e é importante a gente perceber isso. Eles entendiam sim a submissão, eles entendiam sim que era importante se submeter, mas quando isso passava do limite, então eles se posicionavam. Os limites da submissão não são fáceis de determinar, gente. Aí, olha aqui alguns exemplos. Pede-se que uma mãe que castigue o filho exageradamente. Pede-se a uma criança que ajude um adulto numa prática ilegal. Pede-se um cidadão que viole os preceitos das Escrituras e da consciência em favor do Estado. Em cada um desses exemplos, o discípulo recusará a proposta, não de forma arrogante, mas em espírito de mansidão e submissão. Então são questões bem complexas, principalmente quando um professor te dá uma nota injusta, o aluno deve se submeter ou resistir? O autor coloca, né? Que dizer do marido que se sente reprimido, impedido de realizar-se pessoalmente por causa da carreira profissional da esposa, ou vice-versa? E quando o patrão promove um funcionário com base no favoritismo, o que a gente vai fazer? Então são questões complexas, são questões que passam aí muitas vezes para a nossa vida, passam pela lei da submissão, mas não tem como a gente fugir delas. O autor traz algo que eu acho importante a gente ver, que não vamos fugir desses temas, nós não vamos deixar de tratar, mas para tratá-los, nós precisamos de uma dependência profunda do Espírito Santo, precisamos pedir do Espírito Santo sabedoria, discernimento, para tratarmos cada uma dessas situações, talvez um aconselhamento, ouvir outras pessoas, né? Então, Deus ele nos dá essas ferramentas de nós, antes de passarmos por cima, antes de confrontarmos alguém a quem nós devemos submissão, de nós antes orarmos, pedirmos discernimento do Espírito Santo e chegarmos nessa pessoa com mansidão, com espírito de mansidão, mas se ela está infligindo alguma lei, não só a lei dos homens, mas também uma lei de Deus, nós podemos sim, com mansidão e sabedoria, chegarmos nessa pessoa.
Para nós finalizarmos, nós vamos falar dos atos de submissão. O autor ele coloca 7, e eu vou falar dos 7 aqui para vocês. O primeiro ato de submissão que ele coloca é a Deus. A Deus. No começo do dia, esperamos nas palavras do autor do hino, rendidos e aquietados diante do Pai. O autor Thomas A. Kempis, ele diz, como quiserdes e o que quiserdes, entregamos aos propósitos dele o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Olha que importante isso. Então, a primeira submissão a quem nós rendemos é a Deus. A segunda que ele coloca é a Bíblia, as Escrituras. À medida que nos submetemos à palavra de Deus, também nos submetemos à palavra escrita de Deus, que é a Bíblia. Então, nós olhamos para a Bíblia, nós obedecemos o que está ali na palavra de Deus. Em terceiro ato de submissão é a nossa família. Então, nós vimos aí a Deus, a Bíblia e a nossa família. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E isso inclui, primeiramente, a nossa família. O ato de submissão e o compromisso de ouvir os membros da nossa família. O quarto ato de submissão é ao próximo e àqueles com quem nos encontramos durante as atividades do dia a dia. A vida de bondade simples é vivida diante dele. Se tiverdes passando necessidade, nós ajudaremos. Se as pessoas estiverem passando por alguma necessidade. Então nós vamos realizar esses pequenos atos de bondade, atos de boa vizinhança. Ele coloca sobre essa submissão a essas pessoas, esse servir a essas pessoas. O quinto ato de submissão é a comunidade cristã, ao corpo de Cristo, a igreja. Se existem trabalhos a serem feitos e tarefas a serem realizadas, nós a examinamos cuidadosamente para ver se não é um convite de Deus à vida de cruz. Não podemos fazer tudo, mas podemos fazer alguma coisa. Então, servir a igreja é um chamado que Deus nos dá. Tanto a igreja local, quanto a igreja que Jesus constituiu nessa terra, independente da denominação, nós temos um chamado a servir. Você tem servido, querido? Tem sido submisso à sua igreja, submisso àqueles que precisam, à sua família, à Bíblia, a Deus. Então, aí nós entramos para o sexto ato de submissão, que é aos aflitos e desprezados. Em todas as culturas existem viúvas e órfãos, ou seja, os desamparados e os desprotegidos. Tiago 1:27. Nossa primeira responsabilidade é estar entre eles. À semelhança de Francisco de Assis, precisamos descobrir formas de nos identificarmos genuinamente com os oprimidos e os rejeitados. Precisamos ter uma vida de cruz. O sétimo e último ato de submissão que ele coloca é ao mundo físico, à comunidade, às pessoas, à sociedade em geral. Então é um ato de submeter, de viver como uma pessoa, um cristão responsável e de alguma forma contribuir para o mundo onde nós estamos inseridos. No livro A Arte de Mentorear Pessoas, deixando um legado para a próxima geração, A Arte de Mentorear Pessoas, é um livro da líder do Ministério de Louvor, da Hillsong, da Igreja Hillsong, Darlene Zschech. Ela diz o seguinte: é fácil dizer que estamos totalmente interessados nos outros até que tenhamos nossos sentimentos feridos. Deixamos de receber um reconhecimento que julgamos merecer ou digam algo negativo sobre nós pelas costas. Isso acontece quando começamos a ter problemas com o ego. E morrer para o egoísmo é algo lento, uma morte lenta para a carne. Use o seu dom para servir os outros. Toda vez que crucificamos a nossa carne, crucificamos nosso orgulho e nossa arrogância. É um livro bem interessante, eu recomendo para você que é líder, é a arte de mentorear pessoas,
Então, nesse ponto aqui, no capítulo 8, ela vai falar um pouco sobre essa questão de humildade, essa questão de sermos submissos. Então ela cita essa frase, eu acho bem interessante a gente pensar também sobre isso. Então fica aí uma dica de livro para você. Um outro livro que é um clássico aí, não é cristão, mas ele é um livro bem interessante para nós que lidamos com pessoas, para você que lida com pessoas. Se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro, já vendeu mais de 16 milhões. É um livro bem interessante, bem didático também, mas bem interessante, de como nós lidamos com pessoas. Nele, ele diz algo bem simples assim, que a entrada para o coração de uma pessoa é falar sobre aquilo que ela mais preza. Seja um bom ouvinte, encoraje os outros a falar de si mesmo. Quando nos concentramos nos interesses do outro, o resultado é compensador para ambas as partes. Fale sobre assuntos que interessem ao outro, ou seja, ele traz aqui nessa parte, lança um olhar bem importante, bem profundo sobre o outro, de como tratarmos o outro. Então são dicas bem práticas mesmo, de como nós lidamos com as outras pessoas. Para encerrar de fato, o autor agora do nosso livro Celebração da Disciplina, eu falo nosso porque nós estamos estudando ele, né? O Caminho do Crescimento Espiritual, o nosso querido irmão Richard Foster, ele termina trazendo uma observação curta, mas importante, sobre a posição daqueles que estão no exercício de liderança. De que não é uma posição fácil, mas também é uma posição que precisa ser marcada pela compaixão. Então, quem anda no Espírito, quem é líder e anda no Espírito, precisa ter essa sensibilidade de primeiro ser submisso à palavra de Deus, de ser submisso ao Senhor e de tratar a sua liderança assim como Jesus tratou, com um coração de servo, né? Então ele traz essa questão de nós precisamos viver de uma vida assim como a de Jesus, diante da cruz, uma vida de cruz, e com certeza nós cresceremos em poder espiritual e faremos com que outros também cresçam em poder espiritual, e isso é importante para as nossas vidas. Então, nós encerramos hoje o nosso estudo sobre submissão. Mas antes de colocar a nossa trilha sonora encerrando o Bíblia em Foco de hoje, eu quero só fazer uma observação, um aviso para você, que no mês de maio nós não teremos o Bíblia em Foco em podcast. Nós, no mês de maio, vamos celebrar o mês da família. Então nós teremos 4 estudos sobre a família, sobre a importância da família, que você vai estar estudando no grupo da Doce, tá bom? E aí em junho nós retornaremos com o estudo e também com o podcast. E aí no podcast eu faço um apanhado do que nós já estudamos, para você se lembrar, se atualizar. Mas fique aí então com aquilo que nós já estudamos até aqui, tá bom? Você possa pegar lá os estudos e dar uma revisada. Então nós já estudamos as disciplinas interiores, que é a meditação, a oração, o jejum, o estudo. E as disciplinas exteriores, a simplicidade, a solitude e a submissão. Nós vamos retornar com a disciplina exterior do serviço lá no mês de junho. Muito bem, então, agora sim a musiquinha e nós encerramos o Bíblia em Foco desta semana até o mês de junho, querendo Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua semana, em nome de Jesus.